Oi, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Elocast. E hoje nós temos uma convidada super especial para mim, que é a Larissa Lacerda. Bem-vindos ao Elocast. Deixa eu apresentar um pouquinho Larissa para vocês. Larissa trabalha aqui comigo na Audácia Marketing Co. E foi aí uma das primeiras colaboradoras da nossa agência. Então, hoje eu trouxe ela aqui para bater um papo bem interessante com vocês sobre a jornada, os desafios, as oportunidades que tem esse mercado de marketing e que, assim, é um mercado bem dinâmico, que muita gente não conhece, né, Larissa? Melhor. É isso, pessoal. Eu estou aqui para bater um bate-papo com Bianca. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Quando ela me fez o convite, eu fiquei um pouco surpresa. Ai, meu Deus, não estou preparada, mas é um prazer. Eu gosto dessas brincadeiras, dessas aventuras de, ai, vamos, topa. Então, é isso, vamos, topa e estamos aqui. É isso aí. E isso faz toda a diferença também nesse trabalho, porque tem que ser alguém assim, criativo, ousado, que pense fora da caixa, que goste de viver novas experiências. Porque gerenciar marcas pede muito isso da gente. E aí, a gente preparou aqui uma forma diferente hoje para as perguntas. Já que é para falar dos desafios desse mercado, quem montou as perguntas aqui que eu vou fazer para a Larissa foi a nossa própria equipe. E eles, arrocharam aqui nas perguntas para ela. Vocês vão conferir agora. Mas antes de começar, eu quero que você fale um pouquinho de você. Quem é Larissa? O que Larissa gosta de fazer? Como é a sua rotina? Conta para a galera aí de casa. Eu me considero uma pessoa muito abençoada, muito um ser iluminado. Eu gosto de onde eu estar, trazer luz e levar leveza para o público. Meu trabalho, eu procuro estar sempre nisso, na minha vida pessoal. Então, não sempre está aquilo me cobrando, lógico, fazer as coisas com responsabilidade, mas não está me cobrando, eu preciso levar isso a sério, muito tipo, eu procuro sempre nas minhas responsabilidades levar as coisas com leveza, com gratidão. Não alcançou, não foi daquela vez, mas graças a Deus pelo que eu consegui. E as metas eu vou estabelecendo, cada vez que eu vou alcançando, agradecendo, e é isso. Me considero uma pessoa leve, brilhante, lógico, responsável, criativa, mas eu procuro sempre estar levando a vida dessa forma, agradecendo e não me cobrando tanto a ponto de adoecer e de ficar sem saber o que fazer. Que bom que ela é assim, até porque é muita pressão, viu, gente, nesse trabalho. Porque, assim, nós lidamos muito com algo sensível. Muita gente pensa que não, besteira, é um post na rede social, mas não é isso. Por trás desse processo tem muita coisa que acontece nos bastidores. E Larissa vive isso na prática, né? Literalmente. A gente tem que lidar com prazos, com qualidade, com demandas. Então, é sempre bom a gente saber lidar com isso, não deixar que a pressão do dia a dia desde que você se estabilize e diga assim, eu não consigo. Dê um burnout em você e você diga assim, eu não consigo. Então eu sempre procuro isso. Mesmo com, é um dia estressante, um dia agoniado, eu sempre paro, respiro e digo, é só mais um dia e nós vamos vencer ele. Tem que ser dessa forma. Mas aí, antes ainda da gente começar a falar, o que Larissa gosta de fazer nas horas vagas? Como é a rotina? Larissa é uma pessoa, como eu disse, uma pessoa leve. Minha rotina fora do trabalho, eu gosto de treinar, eu gosto de estar em lazeres, procurar estar sempre com a minha família, pessoas que eu gosto, pessoas que eu amo. Estou sempre rodeada de pessoas que eu gosto. Aí o pessoal sempre diz, mas tu é muito família, tu é muito apegada ao pessoal que você gosta, porque é onde eu sinto paz, é onde eu sinto que eu tive o estresse do meu dia, então minha família vai me confortar e eu vou sentir mais leveza no meu dia. Tive um dia estressante, quando eu chego em casa que vejo a minha mãe, que eu posso abraçar, que eu posso me sentir aconchegante na minha casa, ali pra mim é tudo. E aí a gente reinicia e tá pronta para um novo dia. Eu também penso muito assim, porque realmente se não tivermos esse senso assim de gratidão, esse olhar para nossa família e reiniciar, esquecer os problemas, não conseguimos lidar com tanta demanda e as preocupações do dia, não é verdade? E aí, o que mais compensa em mim é quando eu chego em casa e eu vejo os olhos da minha mãe brilhando de orgulho. Minha filha. Isso é muito bom. E assim, como eu acompanhei de perto a evolução de Larissa, eu digo com muita clareza assim que realmente ela cresceu muito aqui nessa profissão, chegou ali toda
tímidazinha, não tanto, mas ali no Mais canto quietinha, dela, no mais cantinho. quietinha, e foi crescendo, conquistando espaço. E Larissa aqui na Audácia, ela é uma social media estrategista. E o que significa? Ela vai na parte estratégica, ela planeja. Não é pegar uma arte e fazer uma legenda, não, a gente planeja, tem estratégia por trás. Conteúdo por Tem trás, estudo. todo um estudo, uma análise, e a gente busca, não é só, eu vou fazer um post aqui, vou jogar um post, não, tem todo um planejamento por trás, toda uma estratégia, um estudo, e é isso. E agora vamos lá. A equipe, aí quando eu convidei Larissa, a equipe ficou toda empolgada assim. Eu disse, vou deixar vocês com as perguntas dessa vez. E aí, minha gente, prepararam muitas perguntas para Larissa. E eu vou começar agora a fazer essas perguntas. E também já quero deixar aqui para vocês, se depois que vocês assistirem o episódio, se tiverem alguma dúvida sobre a agência de marketing, alguma curiosidade sobre isso, vocês podem deixar nos comentários. Depois a gente dá uma lidinha e responde vocês também. Mas vamos aqui à primeira pergunta, tá? É a Vívia, que na verdade foi a colega Vívia que fez aqui, ó. E também teve outra pessoa que fez, mas eu não anotei o nome aqui, que é bem parecida. No meio de tantas demandas, como você faz para manter a criatividade viva, né? Porque assim, todo mundo pensa que trabalhar na agência de marketing você respira criatividade, mas nem sempre estamos com aquela criatividade aflorada. E aí, como você enfrenta esse desafio? Questão da criatividade, eu acredito que é muito estudo. A gente tem que estar sempre estudando. A criatividade não surge do nada. Então a gente tem que estar em busca de estar sempre por dentro do que está acontecendo, sempre se atualizando. E ali vai surgindo ideias. A sua criatividade vem de coisas que você já viu, que você estudou, você junta daqui, junta dali e surge uma ideia. Eu acredito que criatividade seja isso. Para mim, a criatividade eu gosto sempre de estar buscando. Eu entro num perfil, entro em outro, procuro estudar, procuro estar sempre atualizada. E eu acredito que é isso. As demandas vêm e às vezes dá uma agonia, um estresse, e às vezes você faz, opa, não tenho mais criatividade para hoje. Então eu paro, penso, às vezes olho, brinco, às vezes numa brincadeira surge o que você está querendo, às vezes numa conversa, num bate-papo. Então é isso. Eu costumo sempre dizer que a criatividade, muito da criatividade vem da construção de repertório, que é justamente isso, estudar, buscar, estar antenado, até porque esse mercado de social media, temos que estar muito antenados, porque está tudo mudando muito rápido. O consumidor está mudando muito rápido, as empresas também estão mudando, elas estão seguindo novas tendências, e tudo isso a gente tem que se adaptar, tem que pegar, e para isso é só estudando mesmo, não tem receita mágica, né, para criatividade. Não tem, não é o que, hoje eu acordei criativa e vou dominar o mundo. Tem dias e dias. Tem dias que acordamos assim, hoje eu estou criativa e consegue, meu plano hoje é fazer isso. Tem dias que você acorda e faz em 5 minutos. Tem dias que você vai lá, às vezes, eu mesmo sou assim, às vezes eu estou fazendo um planejamento estratégico e minha criatividade acaba. Então eu deixei um pouquinho de lado, vou dar de conta de outras demandas, no decorrer de outras demandas às vezes surge uma ideia. Então quando surge eu já volto para lá e continuo. Às vezes criatividade é isso. Exatamente. Agora vamos lá para mais uma perguntinha, que foi muito boa essa, inclusive, viu? Vamos ver como é que ela vai responder essa. Essa é excelente. Vivian botou furando nas perguntas. Vamos lá. Qual foi o momento mais marcante da sua carreira até agora? Aquele que fez você pensar, é por isso que eu faço o que eu faço. Assim, ó, que te impactou. Na minha carreira não foi um dia específico, foi uma construção. Como Bianca disse, eu entrei aqui muito nova, aprendi muitas coisas, então eu fui pegando gosto por isso. Então, foram vários momentos da minha carreira. Teve momentos que foi uma depositação de confiança de Bianca, foi um desafio, como esse que eu estou fazendo agora. Então, eu vou pegando gosto pela minha profissão a cada dia. Não teve um dia sequer que disse assim, é isso. Desde o dia que eu entrei, que eu tive o contato, que eu gostei, então eu me apaixonei. Mas eu acredito que dia após dia eu vou descobrindo que é isso que eu gosto de fazer. Quando surge uma campanha e um cliente aprova, eu vejo que eu tenho prazer de fazer aquilo. Então, é isso mesmo que eu gosto de fazer. Quando eu crio um post, uma campanha, uma ação e o cliente aprova de primeira, então eu vou pegando gosto por aquilo e eu descubro a cada dia que realmente aquilo é o que eu gosto de fazer. Ô Larissa, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar no impacto que tem o seu trabalho
para o crescimento dessas empresas? Sim, é isso que eu amo. Quando eu penso assim, quando eu vejo lá uma ação acontecendo, fluindo, eu digo, foi fruto do meu trabalho. Então aquilo ali chega e enche os meus olhos, eu digo, ai Jesus, obrigada. Foi fruto do meu trabalho. Isso é bom demais, assim, porque todo trabalho, ele vai ter seus dias de estresse, suas preocupações, mas o fato de fazer algo que a gente gosta, que a gente tem prazer, deixa tudo mais leve. E a gente passa a entender que mesmo com as adversidades que surgem, nós vamos finalizar o dia, respirar e tá pronto para o próximo, né? E é aquilo, você deixar, tipo, eu fiz um problema, tem gente que fica remoendo. Aconteceu um problema no trabalho, isso. Eu digo, resolveu? Então passou, vamos pro próximo, que tem mais por vir. Tem mais por vir, é se preparar, se capacitar pro próximo que vai vir. Não só o problema, mas ações, demandas. Então, eu consegui resolver essa demanda. Foi estressante, foi agoniante, mas eu resolvi. Então, vamos pra próxima, que a próxima talvez seja mais leve ou até exija mais de mim. E o bom, assim, disso é porque a gente vai construindo esse repertório, vai aprendendo e às vezes a gente vai passar por uma situação parecida e a gente, já sei como resolver. Já sei. Às vezes ela tá vindo, já aconteceu isso comigo. Vem cá que eu sei resolver. Exatamente, então isso faz muita diferença nesse trabalho da gente. E aí, vamos lá para mais perguntinhas. A vida de um agente, de quem trabalha em agência é bem corrida, tá, gente? Tem gente que, às vezes, até o próprio cliente, ele vem, faz uma solicitação e ele esquece que toda empresa tem processo. Porque não é só você chegar, solicitar um criativo, uma arte, enfim, como cada um queira nomear, e esperar que esteja pronto de forma instantânea. Então, na agência, nós temos uma gama de clientes, são muitas empresas. Cada empresa tem uma identidade, tem uma estrutura ali, um processo para a gente seguir, tem preferências de clientes, tem um mundo daquele mercado. Então, às vezes, o cliente vem com a demanda e quer aquela urgência ou quer bem instantâneo. E aí, nesse ramo da agência, a gente lida muito justamente com isso, com prazo, com pressão, com correria. E olha que hoje nós temos aqui um processo muito bem estruturado, que quando o cliente entra na nossa base, a gente explica as etapas de tudo para ele. E mesmo assim, ainda tem aquele cliente que está querendo naquela urgência e a gente tem que lidar com isso. Então, como você lida justamente com essa questão de prazo? Tem algum truque assim que você usa para dizer assim, calma, respira, vou manter minha calma? Confiar na minha equipe. Eu confio muito na minha equipe porque, por mais que a gente tenha todo esse processo de prazo e tudo mais, o cliente ele sempre chega e eu quero pra ontem. Ele pede hoje 6 horas da manhã, às vezes a gente não tá nem no horário do expediente, para meio-dia. Então, sempre tem uma conversa, um acordo, tipo, a gente conversa com o cliente, a gente vai fazer o máximo, porque eu acredito que a nossa empresa, nós temos muito disso, a gente tem muita empatia pelo nosso cliente, a gente tenta entender o nosso cliente e a necessidade dele. Então, eu sempre converso muito com a minha equipe. Eu estou com um prazo muito apertado. Se não der, eu tento explicar da melhor forma para o nosso cliente e tento entregar dentro do prazo que a gente sempre tem o combinado com ele. Então, mas muitas das vezes, graças à minha equipe, todas as vezes quando o cliente chegou para mim e disse, olha, eu preciso de algo com uma demanda urgente, minha equipe sempre esteve prontificada para atender e conseguir entregar tudo com a melhor qualidade para o nosso cliente. Que é algo, né, agora eu já vou puxar a sardinha aqui, que é algo que realmente acontece muito no nosso dia a dia, que a nossa equipe ela é muito parceira e flexível. Porque tem hora aqui que eu digo assim, nós já estamos operando um verdadeiro milagre, né? Porque, assim, coisas acontecem na rotina e puxam muito, e a equipe tá ali se adaptando, se flexibilizando. E a gente sempre busca realmente atender às necessidades dos nossos clientes. Inclusive, já deixo aqui a recomendação, se vocês precisam de agência de marketing, contem com a Audácia Marketing Corp, né? Vem pra Audácia. Mas vamos lá que eu vou perguntar mais. Espera aí, que tem muitas perguntinhas ainda, viu, Larissa? Muitas. Aí tem prazo, tem aquela correria, a criatividade. Mas hoje, tem alguma coisa assim que seja a sua maior dificuldade nesse trabalho? Você diz assim, o meu maior desafio é esse? Eu acredito que lidar com a pressão dos clientes. Eu acredito que quando eles querem tudo para ontem, para já, é meio estressante porque às vezes não temos tempo para essa demanda e eu fico me cobrando e tipo assim, eu tenho que organizar da melhor forma, que eu não sobrecarregue a minha equipe, que eu não deixe o meu cliente na mão. Então às vezes, por muitas das vezes eu fico me cobrando desse ponto que eu acho que é para mim.
É tipo, eu tenho que deixar da melhor forma para minha equipe, para não pesar, e também para o meu cliente. Então, eu acredito que seja isso. Show, minha gente, né? Não é porque, fácil assim, não. Eu sou o elo de tudo. Eu tenho contato com a minha CEO, eu tenho contato com o meu cliente, eu tenho contato com a minha equipe. Então eu tenho que fazer todo esse ciclo seja leve, que muitas das vezes vem uma cobrança para mim e às vezes eu tenho que passar mais fluido para minha equipe. Ó, pessoal, aqui, o meu cliente da mesma forma. Acredito que também às vezes seja dar um stopzinho no cliente, tipo, ops, tá pedindo demais, ops. Vamos dar uma segurada. Acho que seria isso. Porque muitas das vezes a gente não sabe como dizer, mas tem que ter todo um jogo de cintura para não dizer, eu não vou fazer. Olha, a gente vai fazer dentro do possível, dentro da demanda, vamos entregar e quando a gente entregar de qualidade, para o cliente ver que aquela espera teve Valeu realmente... a pena. Porque assim, não adianta chegar uma demanda urgente e você fazer de todo jeito para entregar de todo jeito um resultado que não é bom. Até porque o resultado não vai ser bom e é o nosso nome, é o nosso trabalho que está ali sendo visto. Então eu não posso entregar qualquer coisa. Inclusive, esses dias teve um acontecido que eu estava comentando com a minha equipe, né? O pessoal fazendo umas coisas, eu digo, não, vou aconselhar o meu cliente a melhorar nesse ponto de vista, porque quem chega aí e perguntar, quem faz o marketing da tua empresa? É o nosso nome, então a gente tem cliente que, não, eu vou fazer desse jeito, mas às vezes não é desse jeito, então a gente tem que chegar lá, aconselhar, mostrar dados, mostrar verídicos, tá aqui, isso aqui mostra que é assim, tem que ser feito assim, então vamos seguir esse passo a passo, então o cliente vai entendendo quando a gente mostra que realmente vai dar resultados. É verdade, isso é muito importante. E assim, dentro desse mercado de agência de marketing, social media, a gente percebe também que vamos educando o nosso próprio cliente. Por quê? Porque às vezes o cliente quer tomar uma ação com base no que ele gosta. E assim, gente... Às vezes no achismo. É um achismo e é o gosto da pessoa. E eu não posso pensar no que eu gosto, eu tenho que pensar em o que meu cliente gosta. O que vai ser entregue, o que eles vão querer consumir. Porque é o cliente que vai comprar, é o cliente que vai ter contato. Então não pode ser o que Bianca gosta, o que Larissa gosta. Tem que ter um sentido de ser. E isso é a estratégia, é justamente isso. A gente realmente tem uma comunicação, um direcionamento para o cliente, tá? Porque aí tudo vai fluir da melhor forma. Mais perguntinha aqui. Essa você já tinha respondido. Olha a pergunta aqui. Como você organiza o conteúdo de vários clientes ao mesmo tempo? Porque aqui, gente, são muitos clientes, graças a Deus. Sempre seguir o processo. Um passo a cada vez. Eu não costumo misturar, às vezes estar planejando algo aqui e partir para outro planejamento de outro cliente. E às vezes ir banando as ideias. Então, sempre seguir os processos, alinhar. Primeiro passo, planejamento, segundo passo, essa outra demanda, terceiro passo, essa outra demanda, e assim vai fluindo, até finalizar. Quando eu finalizo, aí sim eu parto para o outro cliente. Porque a gente tem todo um processo de planejamento mensais, então eu tenho que pensar todo um mês. Então não dá para eu pensar somente um dia e pular, amanhã eu penso no outro dia. Então a gente pensa no mês. Então quando eu fecho as ideias do mês, aí sim eu parto para o outro cliente. Que isso é muito importante, porque é justamente a etapa de planejamento. Então, tá planejando um mês ali. E quando a gente planeja, a gente consegue ser mais assertivo. Porque imagine, tá chegando agora Dia dos Pais. Dia dos Pais vai ser domingo. Você tá sexta-feira, decidindo o que vai fazer. E aí, qual é a chance disso dar errado? Qual é a chance disso dar certo? Né? Por quê? Porque como é que você vai preparar, fazer uma expectativa, fazer algum tipo de ação realmente que tenha uma relevância e um resultado? Então, assim, não é fazer por fazer. É melhor fazer menos ações e fazer ações bem feitas do que estar jogando tudo ali atordoado e não tendo resultado nem impacto nenhum. Porque já aconteceu muitas vezes de chegarem pra gente e relatarem isso. Não, mas foi porque foi de última hora, não foi planejado. A gente sempre sugere. Às vezes já chegou de cliente dizer assim, não, eu não quero. De última hora ele dizer, quero fazer. A gente sim, executar e fazer. Mas já avisando, a gente tinha te apresentado para fazer isso antes para ter um resultado. Tu não quisesse, então a gente vai fazer e tu vai sentir. No próximo mês seguinte ele diz, não, vamos fazer do começo como você sugeriu e ele ter resultado. Porque é diferente, aí o cliente mesmo ele vai entendendo. Vai se educando. Realmente, olha, quando a gente planeja, que vem com a organização, com todo o fluxo seguido, a gente vê que sente mais. É verdade, eu concordo muito, sabe? O planejamento ele é a base. E assim,
ele vai nortear muito o processo como um todo da empresa. Eu digo sempre que o marketing está no coração hoje, assim, é onde a gente vai dar visibilidade, vai posicionar, vai pensar em estratégia. Então, o marketing ele precisa ser levado a sério no seu negócio, ele não pode ser só mais uma tarefa ali, não, né? Tem que fazer acontecer de verdade. E aí, mais perguntinha aqui para Larissa. Ela tá respondendo todas com muita... elas capricharam. Eu tô dizendo, assim, essa equipe é dinâmica, viu? Pergunta e vamos lá. Olha essa, viu? Porque essa até traz uma reflexão. Tenho quase certeza que essa foi de Madu. Produzir conteúdo vai muito além de simplesmente postar. Quais são os bastidores e as etapas até que aquele material fique pronto nas redes? Tudo começa pelo planejamento, né? Então, os bastidores são a gente tem um planejamento, a gente cria as ideias. Posteriormente, a gente apresenta ao cliente. Então, o cliente aprovando e tudo mais, a gente monta briefing, a gente faz toda a execução, a captação do material, se precisar, vem a edição, vem as aprovações. Então, tem toda uma criação, todo um contexto por trás. A gente planeja, a gente faz a captação, a gente cria, a gente aprova com o cliente para poder aí sim sair para a rede social. Antes de vocês verem aquele postzinho bonitinho, tem todo um processo por trás, desde o planejar, ao criar, ao aprovar, para poder revisar, para poder aí sim sair para uma rede social. Tá vendo, gente? É muita coisa. E aqui ela foi bem por cima, bem singela. Ela foi de forma bem singela mesmo, realmente. E também a gente não pode contar nosso segredo. Eu posso contar meu processo. Não podemos, porque, olha, eu vou dizer a vocês, é justamente isso que as pessoas não veem nos bastidores, porque só vê o pronto. Mas para uma agência de marketing funcionar, tem muita coisa envolvida. E assim, são muitos investimentos, muitos cursos, imersões. Olha, é coisa demais para hoje a gente chegar no nível que estamos hoje, de ter a organização que temos hoje. E olha que sempre ainda é possível melhorar. De vez em quando acontece algo novo que vem a gente tem que mudar isso aqui, porque sempre precisa melhorar, né? Então assim, é realmente um mercado muito dinâmico. Eu costumo dizer que tem gente que pensa que não, mas nós também temos família, nós também gostamos de passear, de treinar, de dormir. Então assim, não dá para estar ligada 24 horas, né? Então nós temos horário de trabalho, nós temos tudo como qualquer outra empresa. Nós folgamos no feriado, né, Larissa? Temos nossas férias, nossos descansos, lazer. Não dá assim pra estar ligada, apesar de que eu tenho um problema, eu sou um pouco ligada demais, mas eu tô trabalhando nisso, acredito que eu já melhorei bastante. Já foi muito pior, assim, eu não conseguia nem me desligar. Podia mandar mensagem 3 horas da manhã que ela tava respondendo. Minha mente muito ativa, mas a gente também tem que ter a consciência justamente de ir ajustando, né, de estruturando, de melhorando, até porque é um trabalho realmente que a gente vive sob uma pressão, sobre prazo, e que se a gente não tiver esse controle, a gente adoece de verdade. Então, é um trabalho que ele requer muito da nossa mente, da nossa criatividade, então a gente força muito o cérebro, que é o que comanda todo o nosso corpo. Então, a gente tem que ter o descanso necessário para poder não entrar no estado de loucura. É verdade. Tem muita gente que diz assim, eu já escutei, inclusive, falando do meu trabalho. Oxe, você trabalha sentadinha no ar-condicionado. No ar-condicionado, é bom demais. É bom demais. E não é ruim não, mesmo não ter essa estrutura, é ótimo. Mas não pensem que por isso a gente não tem trabalho, não tem pressão, tem muita, nossa mente fica sobrecarregada. Tem hora que às vezes tudo que precisa é simplesmente chegar em casa, deitar e dizer assim, vou desligar, muitas das vezes nem conseguimos. Nem conseguem. E bora de mais perguntinhas, hein? Agora essa é, assim, complexa porque nós estamos vivendo algo muito transformador. Cada vez mais essa interatividade, a internet, a inteligência artificial vem trazendo muita transformação para a nossa vida. E já afetou, assim, eu digo afetou no sentido de ter impactado muitas profissões, muitas áreas, e na nossa não é diferente. E a perguntinha aqui agora é bem reflexiva mesmo, ó. Com a inteligência artificial cada vez mais presente no marketing digital, como você acredita que ela pode potencializar o trabalho do social media sem tirar o valor do olhar humano? Essa foi profunda. A inteligência artificial, eu acredito que ela é uma grande aliada.
para nós do marketing digital, né? A gente utiliza muito no nosso trabalho, mas eu sempre acredito que o pessoal sempre faz, a inteligência artificial vai tomar o emprego de todo mundo. Já eu discordo totalmente, porque eu acredito que para ter o resultado 100%, sempre precisa de um olhar humano, da empatia, do conhecimento, do estudo, de uma pesquisa. A inteligência artificial ela pode nos ajudar a montar uma ideia, a montar uma estrutura, muitas das vezes nos dá um norte, mas sempre tem que ter uma empatia. Então eu acredito que ela para o nosso trabalho ela tem que ser uma aliada, uma ferramenta para nos agregar no nosso trabalho, mas não que para tudo ela seja o responsável de tudo. Eu acredito que seja isso, ela tem que ser nossa aliada em uma ferramenta para facilitar o nosso trabalho, mas que sim, nós temos que ter o nosso olhar, o nosso toque, os nossos estudos, a nossa análise. Muitas das vezes a gente até utiliza e muitas das vezes ela não corresponde ao que nós queremos. Aconteceu um fato que nós estávamos comentando esse dia, que a gente precisou de utilizar ela e usamos e ela não correspondeu 100%. Então a gente teve que recorrer realmente ao uso da nossa inteligência, de ir lá e fazer manualmente. Então eu acredito que seja isso, ela é uma aliada e não uma ameaça para o nosso trabalho. Exatamente. Assim, tem muitas frentes, muitas vertentes ali, desdobramentos em relação a esse assunto, mas aqui pra gente entrou como um potencializador, porque a IA, ela tem aquele conhecimento ali muito fácil, realmente é disponível, mas ela não tem o conhecimento que o ser humano tem e ela nem conhece profundamente o que o ser humano conhece no sentido assim, daquela marca, daquela preferência, do que o cliente quer. Então, muitas vezes pode ter dado uma ideia sim, mas a gente precisa melhorar, lapidar, para ela ficar realmente conectada. Às vezes ela começa a estruturar uma ideia e às vezes a gente tem que ir lá mexer, dar o nosso toque de humanização. Às vezes ela dá muito robotizada, então muitas das vezes temos que ir lá modificar, ajustar na hora de botar para a produção, para realmente fazer ser executado, ter realmente um olhar humano, uma empatia. Não é só chegar lá e jogar e fazer. Muitas das vezes tem pessoas que usam e jogam e a gente vê que realmente não dá aquele resultado como dá, análise com pesquisa. Então eu acredito que seja isso, ela não é uma ameaça, eu não sinto ameaçada por ela. Quando ela vem, que eu vejo, sempre procuro estar me atualizando, eu vejo como ela pode me ajudar e me agregar a potencializar ainda mais o que eu estou criando ou fazendo. Fechou, é isso aí. E assim, tem muita coisa nova surgindo. A todo instante nós estamos sendo impactados. Então, é muita coisa, é muita revolução, muita transformação. Mas deixa eu te perguntar outra coisa, que aí também eu acredito que entra como um dos maiores desafios dentro da nossa profissão. Eu digo também por mim. Cada negócio ele é um mundo. Então, nós lidamos com muitos clientes e é diferente, gente. É diferente você lidar com o cliente final, certo? Que o cliente foi ali numa loja e comprou, é o cliente final. E é muito diferente para nós aqui lidarmos com o cliente PJ, né? Que eu chamo assim, a gente chama de B2B. B2B, é isso mesmo, porque é de empresa para empresa. Então, tipo, nós lidamos apenas com empresários, com donos de negócios. Então, não é algo fácil. E aí, o que tu tira, assim, de experiências desse tipo de relacionamento? Porque a gente também, graças a Deus, nós temos um relacionamento incrível com nossos clientes. Mas cada um tem o seu jeitinho. Eu acredito que minhas experiências são sempre positivas. Chegou recentemente um cliente que era um segmento que eu nunca tinha tido contato algum. E Bianca, Larissa, nós vamos ter esse cliente nessa cartela da gente. Eu disse, eu quero. Então, porque eu gosto de lidar com realmente segmentos diferentes, porque eu acredito que cada um tem um aprendizado a me agregar. Então, a minha experiência eu acho que é fantástica. Quando eu chego lá e estou conversando com o meu cliente, muitas das vezes com meus estudos eu já sei algumas coisas, mas eles, por serem donos e proprietários da empresa deles, agregam muitas coisas a mim. Então, quando eles vêm falando sobre o segmento deles, sobre o nicho, e eu vou aprendendo, captando, eu vejo que cada vez mais eu vou aprendendo. Eu acredito que, às vezes eu brinco que eu sei um pouco de cada profissão que eu atendo. Eu sei um pouco sobre farmácia, sei um pouco sobre advocacia, sei um pouco sobre academia. Então, às vezes eu gosto muito disso porque eu vou me entendendo, me encaixando em vários assuntos. Então,
Se eu me sentar numa roda de conversa e o assunto for sobre X problema, muitas das vezes eu sei falar por conta que eu tenho aquele contato com aquela empresa. É interessante essa vivência, realmente. Nós solucionamos dores de todo tipo de negócio. Então isso faz muita diferença no nosso repertório, na forma da gente se comunicar. Quando acontece alguma situação, às vezes a gente já ouviu falar, já sabe até um negócio que vai resolver. Nós temos um cliente aqui que é um produto específico para dor. E aí a pessoa da minha família, eu tô sentindo isso. Já para você já cumpre lá, esse produto, porque eu sei que ele vai lhe ajudar. Então isso é possível porque a gente conhece o produto, o negócio, tem um bom relacionamento com o nosso cliente e principalmente nós acreditamos no que fazemos, porque eu particularmente eu não gosto e nem tenho, graças a Deus nós não temos aqui clientes que eu não acredito no negócio, potencial, sabe? Tem cliente às vezes, para vocês terem ideia, tem cliente às vezes que quer fechar conosco e diz assim, olha, eu gostei, mas o orçamento não tá para conseguir fechar isso aqui. E eu sei que o cliente precisa daquilo e não de outra coisa. E eu vejo a melhor forma de conseguir, porque eu acredito no projeto. Quando eu não acredito, quando não faz sentido, quando não conecta com a nossa vivência aqui, nossa realidade, tudo bem, tranquilo. Mas quando eu acredito muito naquele projeto, que eu vejo que tem essa conexão, a gente sempre busca agregar, não é verdade, Larissa? Isso mesmo. A gente sempre acredita que é isso, que torna a nossa empresa tão legal de se trabalhar, porque a gente não pensa somente no eu vou ganhar, a gente pensa também no que vai entregar. A gente pensa em realmente fazer com que aquela empresa cresça, com que ela tenha bons resultados. Lógico, quando flui resultados para ela, volta resultados para nós também. Sim. Então, eu acredito que somos uma via de mão dupla. A gente entrega qualidade quando o cliente vê realmente, ele com certeza, obviamente, ele retorna com o bom para nós. E o bom disso tudo é porque, assim, essa conexão, essa parceria é muito boa. Tem muito cliente novo que chega porque um cliente satisfeito indicou. Tem um caso bem interessante aqui na nossa agência, que é até recente. Tinha um cliente que eu já tinha tentado prospectar 1 ano atrás. E esse cliente não deu certo. Ele ainda não estava com a mente aberta para a necessidade do marketing. E aí ele viu o anúncio de um cliente nosso que é amigo particular ali dele, e ele ficou achando massa, incrível. E naquele momento ele entendeu a importância, a necessidade daquele trabalho para a marca dele também. Falou conosco, juro a vocês, na mesma semana ele já fechou. Então, assim, às vezes também tem muito disso. E o cliente, quer deixar aqui registrado que o nosso cliente também falou assim, maravilhas de nós. Então isso também reforça, né, que estamos no caminho certo, que estamos conseguindo agregar. E nós estamos aqui também para fazer diferença. Eu digo sempre assim, o dinheiro ele é importante e o nosso negócio precisa de cliente, precisa de dinheiro para sobreviver, para pagar o salário de todo mundo, para estudo, avançar. Mas não é o dinheiro principal, é realmente essa construção de relacionamento, é acreditar, é do nosso propósito ajudar essas marcas a crescerem. Porque eu sempre digo, isso é a equipe do impacto social que o nosso trabalho tem. O nosso trabalho, ele transforma a sociedade, né? A gente faz a economia girar. Nós fazemos pessoas melhorarem de vida, fazemos o empresário, ele contrata uma agência de marketing, a gente começa a alavancar ali o resultado da marca dele, ele começa a vender mais, ele começa a ter uma qualidade de vida melhor, em paralelo sua família também, ele começa a contratar mais, ele começa a ajudar pessoas com a solução que ele vende. Então é um ciclo onde muita gente avança, onde muita gente é beneficiada. Então nosso trabalho tem um impacto muito positivo. Quando a gente vê algo acontecendo, é fruto, é resultado de muito trabalho, de muito estudo, de muita equipe aqui. Eu quero ressaltar também, aproveitar. Nós temos uma equipe incrível aqui. Fantástica. Nossa equipe, eu digo a ele, é milagre atrás de milagre, assim que a gente vai fazendo, todo mundo junto, uma parceria. E isso me deixa extremamente feliz. E aí, antes da gente encerrar, que foi um papo incrível, viu? Larissa tava até com medo de não ter muito o que falar hoje aqui com vocês, acreditam? Mas foi um papo incrível. E aí, Larissa, eu quero que você deixe aí alguma dica, alguma sugestão, seja de série, filme, livro, algo que você queira deixar para as pessoas que estão nos assistindo, seja sobre sua profissão ou sobre a sua forma de ver a vida como um todo. Eu acredito, eu não sou muito de assistir essas coisas e tudo mais. Pra mim, o que realmente conta pra mim, como um aprendizado pra mim, é sempre estar buscando
seja em um curso, em uma faculdade, em um evento. Então é sempre isso que eu busco para mim, sempre estar em atualização. Às vezes eu gosto de assistir, não seja filme, mas eu gosto de assistir podcast de pessoas que me agregam, podcast que me dê ideias, que me façam fluir, que me façam pensar com mais leveza nas coisas que eu produzo. Então, de indicação por hoje, não. Mas o meu conselho é que sempre busquem estar em constante aprendizado e realmente levar a vida com mais leveza, com mais propósito, com mais objetividade. Tipo, o meu objetivo é esse, então eu vou alcançar, independente de qualquer coisa, seja hoje, seja descansando, seja amanhã. Perfeito, grande reflexão aí, viu, gente? Olhe, eu assim quero agradecer a você por ter aceito esse convite. Foi maravilhoso. É um desafio e assim, é bom quando a gente sai da nossa zona de conforto um pouquinho, viver novas experiências, mostrar um pouquinho também desses bastidores, porque tem muita gente que acha que é fácil e não é assim. Existe processo, existe renúncia, existe problema. Eu costumo dizer sempre que nós somos solucionadores de problema, porque realmente problema sempre aparece, a gente resolve. E assim, agora a gente busca crescimento, expansão. A Audácia vem vivendo essa nova fase de estar melhor posicionada no mercado. E eu falei recentemente no programa Se Liga Belo Jardim, quando fui dar entrevista, eu vou falar aqui, as melhores marcas estão com a Audácia. E isso não é à toa, é fruto de trabalho, de dedicação, é fruto de reconhecimento e também de percepção. E percepção está totalmente relacionada ao marketing. Essa é a imagem que nós estamos construindo e que nós queremos te ajudar a construir também para o seu negócio. As pessoas realmente sentirem, ao ter impacto com a sua comunicação, com sua marca, sentirem realmente que você é aquilo. E não só sentir, ser real. Porque é isso que faz toda a diferença. Então, Larissa, muito obrigada por ter aceito esse convite. Obrigada eu por participar. Foi incrível. E, gente, qualquer dúvida, se quiserem perguntar mais sobre esse universo, vocês comentam aqui, que depois a gente vai estar respondendo as dúvidas de vocês. Mas quero agradecer aí a vocês de casa que estão nos assistindo. E aguardem que em breve vem muita novidade aqui pro Elocast. Estamos preparando muita coisa boa para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.